Meus irmãos, a paz do Senhor, glória a Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do verso 21. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, a partir do versículo 21. Eu já quero aqui deixar o meu agradecimento, a confiança do meu pastor, minha pastora, pastor Marcos, pastor Andressa, a pessoa do pastor Ricardo, pastor Amanda também, pela confiança, muito obrigado. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21. Quem encontrou diz amém. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer, faz-o depressa. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou um pedaço de pão, saiu e era noite. Espírito Santo de Deus, a tua igreja está reunida nesse momento tão sublime, tão importante, que é o culto de Santa Ceia, meu Pai. Eu te peço que o Senhor, mais uma vez, fale com a tua igreja através da tua santa palavra, meu Deus. Eu me coloco como um instrumento e eu te peço, meu Pai, usa-me. Assim como o Senhor falou comigo através desta palavra, ministra no coração de cada um que está aqui nessa manhã, meu Pai. Senhor meu Deus, eu sei que sairemos daqui transformados, porque eu creio na tua palavra. Eu sei que sairemos daqui transformados, porque eu creio no teu santo nome. Assim nós te louvamos e te engrandecemos, no nome de Jesus, amém. O Evangelho de João, ele é característico, ele tem algumas características peculiares. Talvez, se eu quisesse um pouco mais de detalhes, eu não escolheria o texto de João. Talvez eu poderia escolher o texto de Lucas ou o texto de Mateus. Mas o Evangelho de João, ele traz algumas características que nós vamos ver aqui, que são muito importantes. João, ele não tem a intenção de descrever Jesus como os outros evangelistas fizeram. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, vocês lembram, no capítulo 1 começa com a genealogia. O Evangelho de Mateus começa com a genealogia. A intenção de Mateus é escrever para os judeus e mostrar que ele é o rei dos judeus. A intenção de Mateus, quando começa a escrever, ele vai mostrar que Jesus está na linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando Mateus começa a escrever, ele vai mostrar que Jesus também está na linhagem do rei Davi. Então ele, por direito, ele também é rei. Então a gente vai ver que a intenção de Mateus é começar com a genealogia para mostrar isso. Quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, a gente vai ver Marcos escrevendo de forma mais rápida, mais corrida. Os capítulos são curtos. Você quer ver uma palavra que o Evangelho de Marcos usa várias vezes, que os outros evangelhos não usam, pastor Joaquim? Imediatamente. E Marcos imprime aquele movimento no Evangelho. Quando a gente olha para Lucas que também não foi um discípulo ocular de Jesus, mas ele está escrevendo para gentios, para uma sociedade ocidental, cética, racional. E ele começa e ele vai mostrar: olha só, eu não sou uma testemunha ocular, mas eu entrevistei, excelentíssimo Teófilo, várias testemunhas oculares. Aqui está um relato de todas as coisas que eu testemunhei. E quando a gente olha para o Evangelho de João, a gente não vê
apóstolo, a gente não vê um evangelista tentando provar que Jesus era judeu. A gente não vê um evangelista tentando provar que Jesus era um rei, o rei por linhagem. A gente não vê, apesar de João crer que Jesus era o judeu, o homem perfeito, a gente não vê a intenção de João mostrar que ele era de fato o herdeiro do trono. Quando a gente olha para o evangelho de João, vocês se lembram bem como é que ele começa? No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida a luz dos homens. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A intenção de João é mostrar que ele conviveu com Deus. A intenção de João, ele sabe muito bem que ele estava convivendo com o rei dos judeus. Ele sabe muito bem que assim como Marcos, ele estava convivendo com um servo perfeito. Ele sabe muito bem que assim como Lucas descreveu, ele estava convivendo com um homem perfeito. Lucas, ele vai descrever dessa forma, ele vai mostrar o nascimento de Jesus, detalhes da infância, mostrar que Jesus era um homem perfeito. Mas eu olho para João, talvez o discípulo mais jovem de todos aqueles, e eu vejo, parece que um olhar de um filho para um pai. Eu lembro de como eu olhava para o meu pai. Eu lembro que um lugar seguro, e eu até vi um desenho de uma criança, a Thaís me mostrou, se eu não me engano, uma criança que a professora colocou uma lição: desenha para você ir um lugar seguro. E ele desenhou ele no meio do pai e no meio da mãe. Um lugar seguro. Eu lembro de olhar para o meu pai, olhar para ele como um super-herói. E João, talvez com essa mentalidade mais jovem, olha para Jesus com aquele olhar de paternidade e fala: eu sei que eu convivi com um rei, mas eu quero mencionar aqui que eu tive o privilégio de conviver com Deus. Eu tive o privilégio de andar com Deus. Eu tive o privilégio de olhar a luz dos homens. Eu tive o privilégio de ver o bom pastor. Eu tive o privilégio de ouvir a voz do pão da vida. Eu tive esse privilégio. E o evangelho de João, ele é interessante por conta disso. E por que eu escolhi o evangelho de João? Por que eu não escolhi outros? Porque João relata, no relato da última ceia, algo que os outros discípulos não percebem. Quando a gente vai olhar para os outros evangelhos, a gente vai ver o relato da última ceia, todos eles são unânimes, com a bomba que Jesus joga na mesa. Mas João escreve uma coisa que os outros evangelistas não escrevem. João escreve que Jesus, quando chega na reunião da última ceia, ele está perturbado, o seu espírito está triste. Talvez alguém que está numa posição mais íntima realmente consegue perceber isso, que os outros não percebem. Ele vai mencionar que ele estava reclinado sobre o peito de Jesus, mas Jesus já começa aquela reunião triste. Jesus já começa aquela última ceia com o seu espírito conturbado. E eu quero que nós percorramos essas algumas horas da última ceia, para que a gente consiga compreender o propósito profundo que é essa ceia que nós participamos. No versículo 21, tendo Jesus dito isso, perturbou-se em espírito. A gente vai entender isso quando a gente olha para o cronograma daquelas algumas horas antes de Jesus chegar nessa reunião. Vocês se lembram bem que Jesus estava em Betânia, Jesus está reunido com os discípulos, Lázaro, a quem Jesus ressuscitou, está do lado na mesa. De repente chega uma mulher, quebra um vaso de nardo puro, quebra nos pés de Jesus, e um dos discípulos toma partida e fala assim: que desperdício é esse? Vocês vão entender a tristeza de Jesus quando vocês olham para o preço daquele vaso de alabastro, que era em torno de 300 denários. Eu fui fazer uma pesquisa para ver quanto que custava esse denário. O denário, se não for o silo, um silo de tiro, ele custava em torno de 1 moeda de prata. Aquilo que aquela mulher quebra nos pés de Jesus custava em torno de 300 moedas de prata. 300 moedas de prata que simplesmente aquela mulher desperdiça nos pés de Jesus. É a visão de Judas Iscariotes.
Ele olha para aquela mulher quebrando aquele vaso e fala assim: 300 moedas de prata. Você consegue entender a profundidade disso? Imagine que você está andando com amigos, pessoas que se tornam muito íntimas, filhinhos, como Jesus falava, meus amigos, como Jesus falava, e de repente você olha para um dos seus discípulos, o olhar dele para você já não é mais o mesmo. Jesus olhava para os fariseus, já conhecia o coração deles. Todos os discípulos sabiam que Jesus ia ser entregue, Jesus ia ser morto, ele já havia anunciado. Mas naquela reunião Jesus já se apresenta triste. Jesus já olha nos olhos de Judas, olha nos olhos dos discípulos. 300 moedas de prata aquela mulher quebra aos pés de Jesus. Judas fica incomodado, mas 300 moedas de prata, a gente poderia ter distribuído isso aos pobres. A gente poderia ter aplicado esse recurso de uma forma diferente. Não precisava ter colocado isso aí aos pés de Jesus. 300 moedas de prata. Os evangelistas vão mencionar que Jesus sai daquela reunião de Betânia e Satanás, João vai falar no início do capítulo 13, Satanás coloca no coração de Judas para trair Jesus. Ele sai daquela reunião olhando para o preço, 300 moedas de prata. Chega lá em Jerusalém, negocia com os fariseus 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, ele assina um acordo, coloca o dinheiro no alforje, coloca as moedas no alforje e vai participar da última ceia com Jesus, com o bolso cheio, esperando o momento de traí-lo. E é interessante que João percebe isso. O único dos evangelistas que começa escrevendo, e Jesus já estava triste. Jesus já estava com o espírito conturbado. Aquela reunião da última ceia se inicia dessa forma, com Jesus triste, o seu olhar, um olhar de angústia, João olhando para ele, percebendo aquilo, e Jesus coloca uma bomba na mesa, que de repente muda todas as coisas. Jesus vai falar: um de vocês vai me trair. Todo mundo sabia que Jesus ia ser entregue, mas essa novidade ninguém sabia. Jesus ia ser capturado, Jesus ia se entregar algum dia, sim. Ele veio para morrer, veio para ressuscitar, veio para nos dar vida, todo mundo sabia disso. Mas agora um de nós, um dos 12, os discípulos recebem essa bomba e Mateus vai falar que eles ficam muito tristes. Todos começam a perguntar: será que sou eu? Sou eu, Senhor? Eu imagino se eu tivesse, ou se você estivesse lá, o Jonatas estando no meio dos 12, olhando e falando assim: eu olho para um lado, eu vejo André, o mais velho, ele parece ser um ancião dos discípulos, com certeza não é ele. Pedro, Tiago e João estão andando com Jesus o tempo inteiro. Judas Iscariotes, Jesus entrega uma posição de honra, ele está administrando as finanças do nosso ministério. Eu começo a olhar para os discípulos e falo assim: sou eu. Eu sei da minha capacidade de ferir o mestre. Se eu tivesse na reunião, eu tinha certeza que seria eu. Eu iria olhar para Jesus e falar: Senhor, eu sei, pode falar, vai acontecer alguma coisa, o Jonatas vai te trair. Eu sei que sou eu, Senhor, pode falar, é melhor que fala agora, porque eu já saio desse grupo. Se você estivesse lá sabendo da sua capacidade de ferir o mestre, olhando para todos aqueles homens de Deus, você falaria: não, sou eu, não tem outra pessoa para ser, a não ser eu. Um de vocês vai me trair. Se essa mensagem fosse trazida aqui nesse culto dessa manhã, um de vocês vai me trair, um de vocês vai trazer o escândalo, um de vocês era melhor que nem tivesse nascido. Até hoje eu suspeitaria, eu sei da minha capacidade de ferir o mestre. Um de vocês, quem é? Sou eu, Senhor. Os discípulos ficam tristes. Mateus vai dizer que todos eles se entristecem. Todos eles, sem exceção. Talvez Judas fosse o que não tivesse entristecido. E eu falo isso porque um a um chegou para Jesus: Senhor, sou eu. João estava reclinado no peito de Jesus e olha: Senhor, sou eu. Pedro, impulsivo, falou: Senhor, eu sei que às vezes eu ajo de forma que eu não consigo controlar, sou eu, pode falar.
E aqui nós trazemos um princípio muito real da mesa da ceia, que é o princípio do autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando nós participaremos daqui a pouco, nós iremos olhar e falar: Senhor, eu sei que eu tenho capacidade de te ferir. Eu me conheço, eu sei que eu tenho a capacidade de me entregar para o pecado. Eu conheço esse Jonatas velho que quer se entregar para o pecado. Eu conheço esse Jonatas que é capaz de ferir o mestre. Senhor, mas libera a tua graça sobre a minha vida. O velho homem é capaz de ferir, mas o novo homem que é nascido de Deus, esse consegue resistir firme, porque tem a graça de Deus alcançando, porque tem o Espírito Santo de Deus direcionando. A carne milita contra o Espírito, mas o Espírito de Deus me direciona. O Espírito de Deus te direciona. O Espírito de Deus direciona os seus passos. Todos os discípulos olhando um a um para Jesus: Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Senhor, sou eu. Eu imagino a aflição, aquela reunião já estava estranha. Jesus já chega com um semblante que é diferente. Você sabe, uma pessoa que anda 3 anos com você, o seu mestre, agora de repente chega com um semblante que não está legal, não está normal. E ele olha, e assim, existem pessoas mais desconfiadas que falam assim: não, Jesus, antes de falar que um de vocês ia trair, ele olhou para Pedro. Tá, se ele olhou para você, eu não queria falar não, mas os discípulos começam com essa questão. Essa é a pergunta que é lançada na mesa. E na mesa da ceia existe esse autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Na mesa da ceia nós vemos também que existe graça derramada. Judas chega na reunião da ceia com as 30 moedas de prata no alforje. Chega, olha para Jesus, e eu sei que se fosse eu, Judas Iscariotes, eu ia tentar sentar lá no fundo. Eu ia falar para Jesus: Jesus, vou deixar que aqui eu sirvo hoje, não precisa me colocar para falar nada, me coloca lá no fundo, eu tô só servindo hoje. Hoje eu tô com dor de cabeça. Jesus pega Judas e fala: senta aqui do meu lado. Na posição de honra, João do lado direito, Judas do lado esquerdo. Uma posição onde ele comia com o mestre no mesmo prato. Apesar de Judas ter traído Jesus, naquela reunião de Santa Ceia ele encontra graça sendo derramada. Apesar de ele estar com as moedas no alforje, apesar de ele estar ainda carregando o objeto do seu pecado, ele olha para Jesus, ele ainda consegue encontrar graça. Ele olha para os olhos de Jesus, ele ainda consegue encontrar amor. Apesar de ele ter traído, ele ter tomado a decisão, João vai falar que Satanás já havia colocado no coração de Judas. Ele olha para Jesus, ele encontra amor, ele encontra honra. Jesus coloca Judas do seu lado, come com ele no mesmo prato. E eu imagino quando Jesus lança a bomba, eu já vou excluir 2. João não é, porque João está reclinado no peito de Jesus. Judas também não. Judas está carregando o dinheiro de Jesus para todo lado e está na posição de destaque. Só que nós temos que entender que muitas vezes a posição de honra não é uma validação do nosso comportamento. Nós temos que entender, eu falo isso com muito temor e tremor. A posição de honra muitas vezes não é a validação daquilo que temos feito, mas é o último gesto de graça que nós recebemos. A posição de honra às vezes é o último gesto de amor que nós estamos presenciando. A posição de honra às vezes é o convite da graça para a gente voltar ao primeiro amor. A posição de honra às vezes é o convite. Jonatas, Joaquim, Tassi, esse é o convite da graça, esse é o convite para mim e para você. Judas é colocado numa posição de honra, a graça é derramada sobre ele. Ele olha para os olhos de Jesus, Jesus honrando, entrega o pão para ele, e ele olha para os olhos de Jesus e pergunta: sou eu, mestre? Todos os discípulos estão perguntando: sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Judas Iscariotes, com as 30 moedas no alforje, olha para os olhos de Jesus, pega o bocado de pão,
e pergunta: sou eu, Rabi? Jesus olha para os olhos de Judas, percebendo que ele rejeitou o último convite de graça. Tu disseste, Judas. Tu disseste, Judas. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão. 1 Coríntios capítulo 11 vai trazer o princípio do autoexame, o princípio que nós devemos cumprir todas as santas ceias. Hoje é um momento de nós nos olharmos para a nossa capacidade de ferir. Mas aqui a gente se despe, aqui a gente rasga o peito. Aqui não é lugar do título, aqui não é lugar de fazer bonito, aqui não é o lugar de apresentar o peito estufado para Jesus, olhar nos olhos dele, com a bolsa cheia do objeto da traição, e falar: por acaso sou eu, meu mestre? Não. Aqui é para aqueles que conseguem olhar para si mesmo e falar: Senhor, eu sei que sou eu, pode falar, eu sou isso, eu sou esse pecador, eu sou isso, eu sei que sou eu, Senhor. Judas não consegue olhar nos olhos de Jesus e chamá-lo de Senhor, porque para chamar de Senhor tem que reconhecer a autoridade, para chamar de Senhor tem que reconhecer o domínio, para chamar de Senhor tem que reconhecer o governo, para chamar de Senhor eu tenho que me submeter, para chamar de Senhor eu entrego a minha vida a Ele. Judas olha para Jesus e fala: sou eu, mestre. Porque o mestre eu posso até achar bonito o que ele fala, o mestre eu posso até concordar com o que ele diz. Rapaz, esse cara fala umas coisas bonitas. Aquela parábola do bom samaritano foi uma coisa que eu não entendi muito bem não, mas falou bonito demais. Mas aquilo não produziu transformação nenhuma em mim. A geração que vai subir ao céu, a igreja que vai alcançar o reino de Deus, é a igreja que reconhece Jesus como Senhor. É a igreja que não só gosta desse ambiente, gosta desse espaço, gosta dessas palavras. É uma igreja que não simplesmente se arrepia. Nossa, o Sóstenes, igual ele cantou ali, cantou demais. Nossa, aquela palavra que aquele menino falou foi bonita demais. Não, a igreja do Senhor é uma igreja que se submete à vontade de Deus. É uma igreja que fala: Senhor, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Cumpra em mim o Teu propósito. Faz comigo, Senhor. Eu sou pecador, eu mereço condenação, mas cumpra em mim, Senhor. Será que sou eu, Senhor? Será que sou eu, Senhor? Todos os discípulos estão tristes. Jesus entrega um bocado de pão para Judas. Ele olha: sou eu, Rabi? Tu disseste, Judas. Judas Iscariotes pega o pão, pega o bocado de pão. O Evangelho de João vai dizer que naquele momento Satanás entra em Judas. Satanás entra em Judas Iscariotes. Até então Satanás tinha colocado no coração dele trair Jesus. Mas naquele momento em que ele rompe, naquele momento em que ele olha nos olhos de amor, nos olhos de graça de Jesus, e rejeita, e se veste da hipocrisia, e faz bonito perante os outros discípulos: sou eu, Rabi? Naquele momento Jesus agora não está olhando nos olhos de Judas Iscariotes mais. Jesus já não está olhando agora nos olhos de um filhinho mais. Jesus agora não está olhando nos olhos de um discípulo mais. Jesus agora não está olhando nos olhos de um amigo mais. Agora Jesus está olhando nos olhos de Satanás, o seu inimigo. Naquele momento o Evangelho de João vai dizer que Judas é tomado por Satanás. E acontece um outro princípio que também acontece nos dias de hoje nas nossas santas ceias. Acontece a ruptura. Às vezes a gente não fala isso. Essa não é uma coisa. Ontem eu estava falando para o Tassi, falei assim, amanhã, falei para a Thaís também, amanhã eu não vou pregar uma mensagem de reteté, eu vou pregar uma mensagem que Deus falou comigo e que eu sei que é uma mensagem de quebrantamento. Mas é necessário também esse tipo de mensagem, porque a Santa Ceia do Senhor, ela não produz somente reteté, ela não produz somente motivação e animação. Existem casos onde a pessoa rejeita a graça que causa ruptura. Eu não falo isso somente no relato da última ceia, em que Jesus olha para os olhos de Judas, tomado por Satanás, e fala, vai cumprir o que você tem para fazer. Daquele momento em diante, Judas não configura mais um dos discípulos.
Ele sai daquela reunião, já não faz parte mais dos 12. Daquele momento em diante apenas tem 11. Daquele momento, agora só tem 11 discípulos. E a Santa Ceia é capaz de produzir esse tipo de ruptura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, vai dizer que por isso há entre vocês muitos fracos, por isso há entre vocês muitos doentes, por isso há entre vocês muitos que dormem. É porque comem e bebem olhando nos olhos da graça e não reconhecem a graça. É porque comem e bebem como se fosse um pão normal, como se fosse um cálice normal. É porque vocês comem e bebem sem ter discernimento de que isso é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. A Santa Ceia do Senhor é capaz de produzir esse tipo de ruptura. Judas sai dali e a Santa Ceia agora vai fazer um anúncio. Jesus olha para os discípulos, pega o pão, parte o pão, dá graças. Este é o meu corpo que é partido por vós. Os discípulos participam. Pega o cálice, dá graças. Este sangue é o sangue da nova aliança. Este sangue é o sangue que te redime. Este sangue é o sangue que faz vocês ter acesso. Eu sei que todos vocês têm dúvida. Todos vocês estão aí fazendo autoexame, tendo a certeza de que vocês não vão ter lugar no céu, mas através desse sangue vocês vão ter. Talvez Pedro olhe e fale: Senhor, até eu. Até você, Pedro. Talvez o Jonatas olhe e fale: Senhor, até eu. Até você, Jonatas. Talvez o Joaquim olhe e fale: Senhor, até eu. Até você, Joaquim. Não é pelo seu mérito, não é porque você recebe uma posição de honra, não. É porque o sangue, o meu sangue, o sangue da nova aliança te garante o acesso. O sangue da nova aliança te garante o acesso. Para a gente finalizar, quero convidar você a ficar de pé. Quando Jesus apresenta o pão, entrega aos discípulos, apresenta o cálice, entrega aos discípulos, ele fala o seguinte: eu não vou participar mais, não vou tomar mais desse fruto da vide, eu vou me guardar, porque eu quero fazer uma nova ceia com vocês, lá no lugar onde eu vou preparar, lá no reino de meu Pai. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós vamos fazer isso até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Enquanto participamos, nós estamos anunciando esse Jesus Cristo que me salvou, esse Jesus Cristo que me redimiu, esse Jesus Cristo que me lavou, esse Jesus Cristo que me limpou. Ele vai voltar para me buscar. Eu vou participar dessa reunião, eu vou participar dessa ceia. Você vai participar dessa ceia. Os seus filhos estarão na mesa, a sua família estará na mesa, o seu marido estará naquela mesa. AD Jardim Goiás, nós vamos olhar sorrindo. Eu tenho certeza que eu vou olhar no olho do pastor Marcos Sérgio, da pastora Andressa, do pastor Joaquim. Eu vou olhar Lucas, Noádia. Nós vencemos. Nós vencemos. Nós vamos participar juntos. Nós estamos anunciando que esse Jesus que me amou, que me resgatou, esse Jesus, Ele está preparando um momento tão lindo. Eu tenho certeza que nós vamos olhar com a sensação de dever cumprido. Se eu olhar e eu ver meus filhos sentados à mesa, você olhar e ver seus filhos, pastor Marcos olhar para as ovelhas, imagine você olhando e aqueles que você se aplicou estão ali, num momento de muita felicidade, de muita paz, de muito gozo. Nós vencemos. Nós vencemos. Enquanto nós participamos, nós estamos anunciando: eu não mereço, eu mereço condenação, eu mereço o inferno, mas a graça de Deus vem sobre a minha vida. A graça de Deus alcança
e nós desfrutaremos desse momento tão lindo por toda a eternidade. Você consegue sentir o seu coração queimando? Isso a gente vai sentir todos os dias. O Espírito Santo de Deus nos direcionando, nos enchendo, nos dando essa certeza, a certeza de que momentos como esse que nós oramos aqui, essas enfermidades, essas dores não vão ter mais, a preocupação não vai ter mais, a morte não vai nos alcançar mais, porque Ele venceu a morte, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, a chave foi tomada, o aguilhão da morte foi tomado, Ele venceu a morte para nos dar a vida eterna. É com essa certeza que nós participamos da ceia, é com essa convicção, é com essa autoridade do Espírito Santo de Deus que nós participamos desse momento. Esse momento não é qualquer um, esse momento é um momento único. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, entregando todo o seu coração, dizendo: Senhor, eu não sou, mas Tu és. Ora ao Senhor. Espírito Santo de Deus, estamos prestes a participar de mais um banquete espiritual que o Senhor nos serve, meu Pai. O Teu Espírito Santo está renovando, o Teu Espírito Santo está trabalhando no meu coração e no coração da Tua igreja. Eu te peço, meu Pai, se existe alguém entre nós enfermo, que a enfermidade caia por terra no nome do Senhor Jesus. Se existe algum casamento abalado, se o diabo está lutando, colocando pistas no coração dos teus filhos, caia por terra no nome do Senhor Jesus. Há poder no Teu santo nome. E aqui nós declaramos que nós iremos participar junto contigo, pelo poder do Teu sacrifício, pela Tua obra. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos.